gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente ciente. Desta vez, Nicolas Ferreira falando sobre não. Bait do bem. Este vídeo não é sobre Nicolas Ferreira, senão que nós vamos trabalhar juntos um conteúdo crítico e cuidadoso que trata das condições que tornam possível a existência de um chupetinha que trabalhe ativa, clara e tranquilamente na política brasileira, apoiado por um movimento conservador e reacionário com elementos do fundamentalismo religioso. E isso não é uma questão só no Brasil. Nós vemos uma série de padrões que se reproduzem em diferentes territórios do globo, em especial na América Latina, mas também nos Estados Unidos, na Europa, o que nos indica que é um processo próprio de crise do sistema capitalista hoje. Mas como articular esse elemento religioso com essa questão da crise global que nós estamos vivendo? Pois é, para isso nós vamos ler um texto que foi publicado na Revista Zelota. Se você não conhece a Revista Zelota, você não está a par de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Nós estamos aqui com a Revista Zelota, que é um periódico regular que trabalha pela fé popular, um evangelho da fé popular, a construção de uma análise crítica da realidade social de um ponto de vista religioso e composto por pessoas religiosas que também são militantes. Eu convido vocês a conhecerem e estará na descrição desse vídeo lá o link para você conhecer a Revista Zelota. Originalmente esse texto aqui foi publicado pela revista Passos, do Departamento Ecumênico de Investigações, em espanhol, escrito por um ser humaninho que sou eu. E eu espero poder contribuir com vocês, tá? Somos inteligentes e capazes o suficiente de determos um tempinho da nossa vida para aprender um tipo de recurso e possibilidade de análise da realidade social que eu acho que pode ser muito interessante. Tá bom? Eu vou pular a introdução, porque é uma introdução falando da desgraça do mundo que a gente tá e as crises que a gente tá vivendo. Então você já sabe qual que é, a água já tá batendo na nossa bunda, ninguém precisa ficar lembrando da nossa bagaceira. Vamos direto aqui para a leitura básica dos argumentos desse texto. E eu acho que vocês vão gostar bastante. É um instrumento que pode ser útil, tá? Tem problemas? Óbvio. Tem limitações? Também. Mas a gente não avança se a gente não colocar o nosso problema e o nosso na roda. Então, bora lá! Fundamentalismo religioso e reprodução social. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir e compreender o que é fundamentalismo. Você que está acompanhando esse vídeo, você sabe? Então vamos lá. O primeiro movimento necessário para a nossa argumentação é definir o conceito de fundamentalismo. Conforme comenta George Pixley, que é um autor muito interessante de vocês conhecerem, aqui se você entrar no site da Zelota, ó, tá hiperlinkado, que é para você ver um dos artigos que ele publicou sobre fundamentalismo, tá? Então você pode clicar lá e ler o original. O fundamentalismo, como movimento religioso e social, surge nos Estados Unidos, ao final do século XIX, e tem suas bases apresentadas em 1912, com a primeira publicação de livretos chamados The Fundamentals. E esses livretos, inclusive, foram financiados por grandes empresários estadunidenses que tinham conflitos com outros grupos empresariais. Era um conflito interno ali interessante da gente conceber e compreender. Mas vamos devagar. Como Pixley indica, o desenvolvimento teórico fundamentalista se apresenta como uma reação à produção teológica filha do iluminismo europeu, em especial os métodos histórico-críticos de leitura da Bíblia e as contestações de determinadas doutrinas a partir do avanço das ciências modernas. Por um aspecto, essa galera fundamentalista não se afirma fundamentalista de maneira envergonhada e nem é um adjetivo. Não sei se vocês já perceberam, a gente transformou num adjetivo negativo, chamar alguém de fundamentalista. Isso aconteceu, e acho que o próprio Pixley trabalha isso no artigo dele, a partir dos anos 2000, quando começa a reação estadunidense contra países do Oriente Médio, desde os anos 90, né? E eles começam a denominar fundamentalistas grupos religiosos do Islã, muçulmanos, né? E aí fala, esses são fundamentalistas. E aí começou a se tornar, dentro da imprensa e do modo de utilizar na política externa americana, como uma ofensa. Mas no início do século XX, é como os movimentos evangélicos, conservadores e reacionários se apresentavam. Nós somos fundamentalistas. Aliás, que se mantém até hoje. O cara, você fala, você é um fundamentalista, para ele não é um problema. Ele fala, sim, sou. Tá tranquilo. Então, essa já é uma primeira coisa interessante da gente saber. E vem
contra um movimento que se afirma como fundamentalista nos Estados Unidos, contra a teologia que é filha do iluminismo, uma teologia mais cientificizada, uma análise crítica dos textos bíblicos, análise histórica, utilizando as ciências modernas para poder trabalhar a leitura do texto bíblico, e isso fazia com que várias doutrinas e dogmas fossem questionados. Nesse ponto de vista, contra esse aspecto da modernidade, o iluminismo, vem o fundamentalismo. Um grande abraço nesse exato momento ao querido Pedro Ivo, do canal Ateu Informa, que tanto tem defendido o tal do iluminismo. Com todos os problemas e críticas que eu também posso fazer ao tal do iluminismo, a gente tem um aspecto positivo. Desse movimento científico que começa a nos dar mais condições de tomar controle ou relativa autonomia diante não só da natureza em abstrato, mas também das nossas próprias produções humanas, ou seja, o Estado, o mercado, o próprio texto bíblico, que é fruto de um processo histórico, quando nos ajuda a ter essas ferramentas para analisar, a autoridade que se vale de tradição e do gogó perde força. Então a gente tem que resgatar esse negócio aí. Importante critérios racionais para tomada de decisão e para análise da realidade. Ajuda pra caramba. É contra isso que surgem os fundamentalistas. E aí, se você só sai criticando o iluminismo sem compreender as coisas em seu processo histórico, você acaba, inclusive, fortalecendo, adivinha quem? Os fundamentalistas. Então vamos lá. Por outro lado, e aí vem uma contradição interessante, o movimento era composto, em sua maioria, por pequenos proprietários de terra, com propriedades familiares, que estavam perdendo sua produção de subsistência e pequenos mercados locais, dado o acelerado processo de industrialização imposto pela aliança de uma burguesia nacional e o novo governo pós-guerra civil nos Estados Unidos. Se eu não me engano, na nota de rodapé dessa afirmação aí está um livro muito bacana sobre o surgimento de mercados e como que dá um processo de industrialização nos Estados Unidos que é extremamente violento, agressivo, e que os pequenos proprietários, como eles se lascam nessa dinâmica. E é desses pequenos proprietários rurais, de propriedade familiar, subsistência, que tinham espaço de produção também para venda, para troca, né, de excedente específico, essa galera que vai encorpar o movimento fundamentalista. E a gente precisa entender por quê, num primeiro momento. Então, teoricamente, é contra o iluminismo, mas na prática é uma certa reação ao próprio processo de industrialização nos Estados Unidos, especialmente no pós-guerra. Tá? Trata-se de uma classe média velha e de pobres que agora tinham o risco de perder seus meios de vida para uma nova sociedade que emergiu com as cidades modernas. O período de transição e reposicionamento desses grupos e famílias para uma nova ordem social e produtiva foi fértil para o surgimento de novas espiritualidades contraditórias em relação às mudanças promovidas pela modernização. A partir da metade do século XIX, ocorreu a consolidação de grupos como Adventistas, Testemunhas de Jeová, Mormons, novos grupos menonitas estadunidenses, advindos de conflitos entre os Amish a partir de 1850, e os Batistas. Estes, por sua vez, propuseram e formalizaram sistematicamente as bases do fundamentalismo. No início do século XX, também foram o berço dos movimentos pentecostais. Isso aqui, para quem está vendo e falando, nunca ouvi falar nada disso. O que acontece é curioso. A galera que era uma classe média, ali, que tinha certo controle sobre grandes propriedades de terra, né? As plantations, e aí também elite rural, você tem as duas coisas. O pessoal que se beneficiava dessa dinâmica começa a perder espaço com a nova organização das cidades e a industrialização dos Estados Unidos. O projeto de modernização, que é muito violento para esses grupos, cria condições ali para a galera tentar se defender. E nas contradições desse processo de defesa surge o fundamentalismo, com essa produção teórica que compreende esse movimento de reação à modernização, e ao mesmo tempo é encorpado pelos pequenos proprietários que estão se lascando, pela classe média velha e por parte da elite, que também se beneficiava com essa dinâmica. Então vai se criando um clima terrível e um conflito interno. Nesse processo surgem uma série de religiões que são meio que camponesas, mas uma transição do pessoal do campo para a cidade. São os adventistas, são os testemunhos de Jeová, são os mormons, são alguns menonitas e depois os pentecostais que surgem já nas cidades, consolidados esses grupos, alguns batistas também. Só que aí os pentecostais têm uma experiência muito particular, que é a chegada de negros
escravizados ou filhos de ex-escravizados, a galera que chegou nas cidades desse processo, desse outro grupo que não estava nessas disputas, e que aí tem uma experiência mística específica e que racha internamente aos batistas e cria o movimento pentecostal. Mas isso é um outro processo, mas veja que tudo surgiu dos Estados Unidos, que são grandes grupos que hoje estão aqui no Brasil e compõem o tal dos movimentos evangélicos. Pois esse apanhado aí já é fundamental para a gente começar a desenhar algumas coisas. A reação religiosa contra a modernização tem como inimiga a teologia moderna e ilustrada, filha do iluminismo. Abraço ateu informa. Mas não necessariamente o mundo moderno capitalista. Veja que há uma diferença entre você estar contra essa teologia moderna ilustrada, mas ao mesmo tempo se adequando à nova dinâmica social existente. Porque você precisa sobreviver, os grupos precisam sobreviver, então eles vão se adequando, vão chegando nas cidades, vão ocupando novos cargos, novas posições da divisão social do trabalho, vão se alocando, mas mantém um certo espaço de resistência teórica contra essa teologia aí modernosa. Alguma coisa tem que manter. Então, porque estão sendo forçados a mudar de vida, né? Desse modo, a luta ideologicamente para sustentar e manter a ordem patriarcal, valores de dominação tradicionais, mas não a produção familiar de subsistência. Então, você está brigando ideologicamente, mas agora já mudou aí a sua dinâmica de reprodução familiar, doméstica e social. Há uma aceitação e adequação ao novo modo de produção, uma transição para as cidades e uma busca por privilégios, além da manutenção de privilégios existentes. É uma reorganização da classe média, agora em adaptação às novas dinâmicas produtivas e sociais, mas em reação à destruição dos valores tradicionais que sustentavam as relações de controle nas pequenas propriedades, e também as relações escravistas, especialmente no sul dos Estados Unidos, onde a gente vai ter propriamente aquela parada da segregação, da manutenção do racismo explícito. Então, isso é curioso. Tem tá logo no parágrafo seguinte, então eu já vou seguir. Os conflitos ideológicos do período também são apresentados nas discussões que Angela Davis nos mostra quando trabalha as contradições entre as lutas feministas brancas e negras na transição da produção familiar para a industrial urbana, assim como entre dominação patriarcal e os novos papéis desempenhados pelas mulheres da classe média estadunidense entre metade do século XIX e início do século XX, que é o texto mais importante da Angela, né? Mulher, Raça e Classe, em que ela apresenta esse surgimento dos movimentos feministas e ali fica explícito como se dessem as contradições entre diferentes grupos que são conservadores, mais liberais, estão na cidade, estão no campo, as contradições entre essa transição, as mulheres escravizadas ou filhas de escravizadas, ex-escravizadas, que depois vão para a cidade e desempenham um outro papel. E todas essas contradições são essas condições materiais que fazem com que haja ação, reação e processos de movimentos de luta e libertação. E a ação e reação se expressam também no âmbito religioso, que ideologicamente desempenha o papel de manter algum privilégio, já que os privilégios propriamente dentro da divisão social do trabalho, com um certo espaço econômico, estão sendo perdidos dentro do modo de organização de vida anterior, nas grandes propriedades ou nas pequenas propriedades, no campo e tal, e agora na cidade mudou a dinâmica. Então, você perdeu seu lugar, você perdeu seu espaço, perdeu seu poder, então você vai manter em algum lugar. Manteve aonde? Vamos reforçar determinados valores tradicionais. E a luta daí é ideológica, mas propriamente também articulada com a manutenção de uma determinada ordem social. E aí a religião vai se adequando então a essa nova ordem. Contra a modernidade peronomútil, né? Vamos dizer assim. Em geral, uma mudança acelerada, deflagrada por um processo de modernização capitalista, põe em crise a ordem ideológica e de dominação vigente, o que requer uma adequação desses valores às novas relações produtivas, de modo a promover uma racionalidade de conservação dos valores, mas em busca da defesa de privilégios em uma nova dinâmica e estrutura social, o traço característico do fundamentalismo religioso. Veja, uma racionalidade de conservação de valores, mas na busca pela defesa de privilégios. Isso é importante, dentro da dinâmica estrutural. Não vai ter privilégio de posição da divisão social do trabalho necessariamente, mas aí mantém um privilégio que está baseado nesses valores religiosos, que reforçam sua função
dentro de casa como o homem, que é o cabeça da casa, como não sei quem, a divisão sexual de trabalho, a divisão sexual de comportamento, de conduta, a divisão também racial, né? Isso também vai estar dentro desse bololô. Então essa parada é importante. O fundamentalismo é profundamente racista em suas origens, depois vai se adequando, afinal ele quer se manter, vamos dizer assim, né? Contraditoriamente, portanto, os fundamentalismos nascentes nos Estados Unidos se opunham a valores modernos que ameaçavam as justificativas para a dominação patriarcal e racista, mas não a mudança produtiva. Ao contrário, como estratégia, adequavam esses valores à reprodução social em defesa de privilégios de classe, entre parênteses, da média, porque os dirigentes dessas organizações são de classe média. São aqueles que têm recursos e bens sociais suficientes para fazer um planejamento a médio e longo prazo, para fazer a leitura do texto bíblico, certas reflexões básicas, né? E que aí você apresenta como autoridade, falar bem, essa parada toda. Então, tem pobres, obviamente. Tem a galera de classe trabalhadora, obviamente. Mas a dirigência tem divisão do trabalho, tem divisão social. É importante compreender isso. E da garantia de inclusão produtiva no modo de produção. Sua modernização conservadora também propiciava o imaginário de uma sociedade potencialmente evangélica e responsável pela salvação de todo mundo, a ideologia muito conhecida como Destino Manifesto. É uma modernização conservadora, que vai acompanhar essas ideologias de domínio, de expansão, de controle. É doideira, mas aceitando o capitalismo. Aí que tá. Então, uma adequação de valores interessante. Não se pode confundir modernização, no sentido econômico, de processo de planejamento do trabalho, da divisão social do trabalho, da produtividade, com capitalismo, e nem modernização com ideias iluministas sem valores tradicionais. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por vezes, do modo como Weber trabalha a modernização, ficou estabelecido a supressão de elementos religiosos. Mas, infelizmente, querido Weber, há limites para esse tipo de interpretação. Mas aí fica para outro dia, não para hoje. Faremos esse debate em algum momento. Claro que eu tenho a vantagem de que eu estou vivo. Foi mal. Vamos lá. Nesse sentido, vemos com Pixley uma definição estrita de fundamentalismo. Aí o Pixley define fundamentalismo assim, ó. Movimentos religiosos que sejam A. Escriturísticos, ou seja, baseado no texto. B. Virulentamente antimodernistas, mas aí eu vou fazer um adendo. Antimodernistas do ponto de vista ideológico, né? Não necessariamente produtivo. C. Autoritários e patriarcais, sem dúvida. D. Tenham projetos políticos restauracionistas, ou seja, reacionários, que querem aquele passado que foi perdido. Mas veja que não é o passado que foi perdido que a gente vai voltar para o campo, que a gente agora vai abandonar a cidade, que não sei o que lá. É o passado perdido em que vigoravam as leis morais de Deus, independentemente do modo de produção, né? E aí as leis morais de Deus, coincidentemente, estão muito bem articuladas com as estruturas de poder da igreja e de dominação sobre os fiéis. Parabéns aí, fundamentalistas! Contudo, devemos compreender que se trata de um antimodernismo limitado ao âmbito ideológico e não produtivo. Pelo contrário, há uma defesa do modo de produção que beneficia os grupos privilegiados de classes médias e também as elites. Por outro lado, também não se deve confundir restauracionista com a reestruturação de uma sociedade medieval. Não! Isso também é uma coisa doida, que a gente ouve aí uns malucos fazendo análises, gente gabaritada, hein, falando, vamos voltar para a Idade Média. Quando é que teve Idade Média aqui? Não teve. Então, voltar para onde? Qual é o sonho dessa sociedade? Qual é o sonho conservador? Entendeu? Qual que é o império, o Brasil Império que o maluco... Puta, mano, eu vou contar essa história. Aqui onde eu moro no Capão Redondo. Aí um dia eu tô aqui no prédio e tal. Aí eu olho pela janela e tem uma bandeira do Império no vizinho da frente. Aí eu tive que mandar uma mensagem lá no grupo, fazer aquele furduncinho entre os vizinhos, né? Fala, gente, não sabia que tinha sangue azul aqui no Capão. Tô impressionado com a nossa nobreza. Provocadinho. Importante. Mas vamos lá. Ou feudalismo. Não tem feudalismo no Brasil, gente. Não tem feudalismo nos Estados Unidos. É outra dinâmica. Já é pós esse processo de modernização que teve na Europa. Então tem que levar em consideração essa história. O restauracionismo diz respeito à manutenção de relações de dominação baseadas em valores desenvolvidos sob outras dinâmicas sociais e produtivas, propriamente já aqui no nosso caso de colonização, né? Que é outra parada que não tem nada a ver com aquilo que estava lá. Nada.
já nas origens do capitalismo, inclusive. Assim, o fundamentalismo está adequado à reprodução capitalista e a defende à medida em que não põe necessariamente em questão os privilégios e as relações de dominação, especialmente patriarcal e racista, a questão de gênero e a questão de raça, que, gente, não é uma questão de identidade, no sentido identitário, solto no ar. Tem esse lance que não se pode esquecer da questão de classe e de modo de produção, compreender como funciona essa dinâmica dentro do capitalismo. Tudo bem? Se não vira propaganda do Itaú e não compreende a realidade. Opera, portanto, como ideologia de manutenção da ordem social vigente, como indica Henke Lammert, que é um autor que eu recomendo muito, mas aí está hiperlinkado para vocês darem uma olhadinha lá. A ideologia é uma explicação da totalidade da realidade social, a partir de um ponto de vista que toma posição diante de uma estrutura social e produtiva. Traduzindo, você vai explicar a realidade social a partir da posição que você tem em relação à estrutura vigente, a estrutura produtiva, social produtiva. Então, eu sou a favor dela, produz um tipo de ideologia que explica a realidade total das relações sociais. Eu estou contra ela, explica um tipo de ideologia tal. Eu quero mantê-la, eu quero reformá-la, eu quero revolucioná-la. Aí você vai compreendendo qual é a sua posição, entendeu? Diante dessa parada. Obviamente que quando a gente sai do âmbito ideológico e entra para o âmbito científico, quanto melhor for a sua capacidade de analisar a realidade para a solução de determinados problemas, indeterminados, né? Você consegue fazer com que a sua ideologia não caia só numa abstração aleatória. Você consegue fazer com que a sua ideologia esteja aliada com uma atuação sobre a realidade social de modo consciente a atender os interesses e as necessidades factíveis e fundamentais à classe a qual você pertence em relação ao mundo que você quer construir. Mas aí é um outro papo para outro dia. Vamos lá. Dessa maneira, é sempre comprometida com um projeto de sociedade, vigente e ou futura. Né? A ideologia está sempre comprometida com um projeto de sociedade, gente. Seja a manutenção do que está aqui, ou seja querendo outra. Mas está aí comprometida. Você se compromete com a sociedade. Né? E pode ser conservadora, reformista ou revolucionária, em termos gerais. Como conservadora, afirma e estabiliza a estrutura social existente tal qual é. E veja, afirma e estabiliza não é porque a minha ideologia intenta, é o que ela faz na prática. Tá? Então, a minha ideologia, quando está sendo aplicada, ela afirma e reproduz a estrutura vigente, é isso que conta. Não o que ela deseja. Porque os biruleibá da ANCAP falam, eu sou contra isso aí, tudo que tá aí. Eu sou contra não sei o quê. E começa a caçar os espantalhos e parece que ele tá contra a estrutura. E quando você vai aplicar o que o cara pensa, adivinha o que ele fez? Reproduziu a mesma jossa. É o maluco lá, o completamente paranoico, que eu esqueci o nome, que tava discutindo esses dias aí com o Gustavo Machado no podcast aleatório aí. O cara falava, o inimigo é o Estado. O problema é o Estado, o Estado. A solução dele era o reforço do capitalismo, que é exatamente aquilo que produz o Estado que ele tava contra. Gênio. Perdão, tô lidando aqui com a sinusite, tá complicado. Como reformista, foca mudanças dentro da estabilidade dessas estruturas e, como revolucionária, tende a negar às estruturas existentes sua legitimidade. Então, a gente nega a legitimidade da estrutura existente. Nesse sentido, o pensamento ideológico é sempre um pensamento comprometido, mesmo que muitas vezes não se apresente como tal. Sim, estão comprometidos com a realidade social ou com o projeto de sociedade. Mesmo que o pastor diga, eu estou falando de Jesus, não de política. Gênio, mas os efeitos daquilo que a gente faz estão comprometidos com a sociedade. Vamos lá. O fundamentalismo, portanto, se realiza historicamente como uma ideologia conservadora, comprometida com um projeto de sociedade nos marcos da manutenção das relações de produção capitalistas, as quais seguem em processo de modernização. Nossa tese, assim, visa articular o movimento religioso radicalizado e reacionário atual de nossas sociedades latino-americanas com a crise da ordem capitalista e suas soluções modernizantes, no século XX, como projetos de industrialização, e a partir dos anos 2000, sob neoliberalismo e suas agendas de austeridade e mercado total. Um abraço aí para quem defende austeridade e teto de gastos. A te lascar. Então, uma coisa muito importante. A gente vê o que é o fundamentalismo e compreende ele como definição a partir de um processo histórico.
Agora vamos ver como isso se desenvolve e como vai se articulando com as novas rodadas dessa estrutura capitalista que tenta se renovar e se manter. E então a gente tem, durante o século XX, projetos de industrialização, os desenvolvimentismos latino-americanos, e a partir dos anos 80, mas em especial no início dos anos 2000, as dinâmicas de neoliberalismo, que dentro de suas contradições, sim, possibilitaram governos de esquerda, assim como dentro das dinâmicas do desenvolvimentismo, dos projetos desenvolvimentistas latino-americanos, surgiram os movimentos, inclusive governos de esquerda na América Latina. Tá? Que a história é assim, ela não é um processo claro, que as pessoas ali vão só decidindo mecanicamente e tem efeitos intencionais. Não. Toda ação produz efeitos intencionais e uma série de efeitos não intencionais não percebidos enquanto é realizada. Desse modo, cada rodada, seja de um projeto capitalista, socialista, revolucionário, que seja, produz efeitos não intencionais que dão condições para movimentos que estão contra a ação realizada inicialmente. Vai trabalhando isso aí. Ajuda muito a compreender a realidade. Vamos lá. Só passando propaganda aqui, seja um zelota. Apoie a gente lá na nossa revistinha. A descrição está aqui no vídeo. E você pode olhar aqui na descrição do vídeo também os conteúdos como apoiar o meu trampo. Show? Show. Copinho d'água, se você não tomou, toma. Copinho de café no meu caso. Importante para se manter acordado. Excelente. A modernização na América Latina e o fundamentalismo. Porque a gente falou dos Estados Unidos, né, minha gente? Mas agora eu imagino que se você nunca teve contato com esse conteúdo, já tá falando, caraca, mano, que da hora, isso explica muita coisa. Mas a gente nem falou do nosso cantinho, do nosso quintal, da nossa casa. Vamos então ver o que está acontecendo por aqui. São bastante difundidas e conhecidas as etapas de desenvolvimento e modernização econômica e social do nosso continente. Para quem estuda, claro, mas eu vou pressupor para não ter que ficar explicando muita coisa, senão virava um livro, não virava um artigo, né? Há vastas discussões e diferentes posições e perspectivas para interpretar todo o nosso processo histórico. Mas, em termos gerais, é possível indicar 3 etapas de mudança produtiva, sociais e de desenvolvimento capitalista na América Latina. Depois das independências nacionais, durante o século XIX, né, quando a gente começa as lutas de independência, os processos de independência e tal, os libertadores da América, e da constituição de estados modernos sob marcos liberais ou republicanos de tipo europeu, a partir do final do século XIX e início do século XX, temos uma primeira fase de desenvolvimento capitalista e de industrialização, entre os anos de 1930 e 1950. Seria o tal da aposta do desenvolvimentismo. Se vocês não conhecem, vale muito a pena estudar isso. E é muito curioso porque é exatamente o período em que o centro do mercado mundial, que era a Europa, está em guerra interna. O capital está tretando lá dentro, tretando loucamente as grandes guerras. E essas grandes guerras abrem margem para que as então colônias ou então grupos recém-independentizados, como na América Latina, possam buscar aí novos projetos. Em África e em Ásia, as lutas anticoloniais. A galera saiu aí para as independências e tudo mais. Na América Latina, agora, uma busca do que, por exemplo, José Martí e outros chamaram da verdadeira ou segunda independência. Né? Então a gente precisa agora de uma verdadeira ou segunda independência. E isso, inclusive, marca até hoje movimentos bolivarianos, por exemplo. Novos maquinários, a formação de grandes latifúndios e a expulsão progressiva de camponeses e pequenos proprietários de terras baseados em economias familiares de subsistência e comércio locais acompanham a implementação de centros industriais e a expansão gradativa de regiões urbanas. As primeiras rodadas de industrialização e modernização latino-americanas, em que o pessoal timidamente vai indo do campo para a cidade, vai tendo o que foi conhecido como substituição de importações, que eu acabei de bater o olho aqui, é o que está no próximo parágrafo. Então vamos explicar por aqui. Em maior ou menor grau, tal movimento ocorre em todo o continente. Ele é conhecido como desenvolvimento industrial sob a estratégia de substituição de importações, que impulsiona em nossos países novas funções na dinâmica do mercado mundial. Todavia, esta janela de oportunidade de mudanças econômicas sob a industrialização capitalista foi limitada e propiciada por uma conjuntura muito particular. Apesar de eu usar essa expressão, eu acho meio idiota, porque toda conjuntura é particular na história, ela nunca se repete, mas vamos lá.
no qual os países industrializados e centrais do mercado mundial estavam em crises econômicas internas e envolvidos nas grandes guerras do território europeu, entre 1918 e 1945. Com o fim desse período, o centro volta sua atenção para a periferia e percebe ameaças à ordem centro-periferia estabelecida. Dadas as novas estratégias de modernização em disputa, há burguesias nacionais que surgiram e começaram a querer ir seu espacinho para não perder seu lucro. Tinha janelinha para isso. Então queria se inserir no mercado mundial agora com um pouco mais de autonomia. Vamos desenvolver. E seguiram uma série de receitas gringas, inclusive, para tal. Tanto as realizadas sob os marcos capitalistas, quanto as desenvolvidas a partir das revoluções e de novos movimentos camponeses, operários e populares animados pelos ideais comunistas e apoiados por estes, né? Isso aí em vários países, porque não foi só o capitalismo que saiu desenvolvendo. Gostaria de lembrá-los que a União Soviética saiu de um país agrário para um país de potência industrial global. Em outras escalas, aconteceu o mesmo com outros países, que também passaram por revolução. Se tiveram embargos, revoluções interrompidas e outras paradas, aí a gente vai conversando passo a passo. Mas grandes saltos no processo de desenvolvimento e de modernização, que a gente poderia chamar de modernização socialista, ou comunista, ou revolucionária, ou sei lá que a gente vai dar. Desse modo, a partir do fim da década de 50, uma ofensiva do centro do capitalismo começa contra os projetos de desenvolvimento nacional independentes em nosso continente. E aí, no caso de Cuba, com a Revolução propriamente dita, e em outros países com certos desenvolvimentos nacionais que hoje são vistos como de esquerda, mas não era bem esquerda, eram nacionais desenvolvimentistas, aliados a burguesias e tal. Teve um outro tímido por aqui que tentou fazer uma coisa um pouco mais aberta, mas vamos lá, mais popular também. Mas vamos lá. Somos a isso os limites das estratégias de desenvolvimento escolhidas por nossas elites e temos o fim da primeira etapa de modernização, que agora encontra uma terra com novas cidades, grandes latifundiários e famílias com cada vez menos meios de manutenção de sua própria vida. É a galera que perdeu os meios de subsistência, tal qual nos Estados Unidos no processo de industrialização que teve lá. As indústrias não são suficientes para absorver a mão de obra e a terra está cada vez mais concentrada. Ademais, os pequenos produtores enfrentam mais dificuldades para competir com a indústria do campo, que se volta para atender às necessidades dos países do centro para exportação e não para as necessidades de nossos povos, o que acontece até hoje. Nesse quadro geral, há uma grave crise de produção e de garantia dos meios de vida para as maiorias. A partir da década de 1950, portanto, começaram movimentos populares mais radicalizados, em busca de novas alternativas de desenvolvimento. Que a galera viu que bateu no limite e falou, não, a gente quer mais, quer viver melhor, tá piorando aqui, vamos para cima. Começam os movimentos revolucionários a partir dos anos 60, insatisfeitos com a lentidão das etapas ali do processo de desenvolvimento anteriores e também querendo melhora de condição de vida. Porque não estava tendo a promessa, mas não estava chegando. A segunda etapa, assim, será conhecida pelas lutas de libertação e por projetos de desenvolvimento autônomo, alternativo, independente dos centros capitalistas, assim como a reação desses, constituídas pela aliança entre elites e classes médias locais e as estratégias das elites do centro, em especial os Estados Unidos. A partir dos anos 50, 60, que a gente vai ter aquela rodada imperialista bacana dos Estados Unidos, né? Temos, dessa maneira, a Revolução Cubana, 1959, e o início da reação radicalizada das ditaduras cívico-militares, apoiadas pelos Estados Unidos e sob as doutrinas de segurança nacional, começando com a ditadura brasileira no Cone Sul em 1964, mas depois vai para o continente inteiro. Com arregaço de qualquer movimento nacionalista, qualquer movimento popular, qualquer projeto que não fosse adequado aos interesses dos Estados Unidos. Eles foram para a rodada de dominar o rolê, né? Lembrando que já tinha as bases do Destino Manifesto, já tinha estava já na chamada Guerra Fria, a União Soviética animando um monte de revolução no mundo inteiro, essa coisa toda. Esta segunda etapa de modernização capitalista nos países tomados pelas ditaduras foi marcada por uma industrialização dirigida pelo Estado a serviço das elites locais e alinhada com os interesses imperialistas estadunidenses, durante a chamada Guerra Fria, 1946 a 1989. Importante destacar, então, sim, há um processo de industrialização e desenvolvimento dirigido pelo Estado, mas por um Estado ditatorial, capitalista, aliado com o setor da burguesia nacional e de acordo com os interesses das elites do centro, em especial dos Estados Unidos, no qual os militares estavam e estão e seguem estando alinhadíssimos, queridíssimos, batendo continência para a bandeira americana.
É um período violento e de enfrentamento no campo e nas cidades. A modernização capitalista avançou, ameaçou a vida das pessoas, potencializou a expulsão dos camponeses e o crescimento desordenado dos centros urbanos. As grandes favelas e periferias cresceram exponencialmente, assim como o desemprego e a incapacidade dos serviços públicos em atender às necessidades das maiorias. Um crescimento desordenado e desequilibrado. Nesse período, a resistência popular também é grande. É o período mais potente da teologia da libertação e dos movimentos de religiosidade popular. Seu maior alcance foi nas regiões do interior de nossos países latino-americanos, conectadas com a luta pela vida no campo e contra as contradições da modernização. E aí, cara, é muito curioso, porque esse movimento de religiosidade popular, a esquerda liberadora, libertadora, revolucionária, que seja, surge em defesa das pessoas que estão sendo expulsas do campo, dentro do processo de modernização capitalista conservador e violento que está rolando. Se nos Estados Unidos deu condições para surgir, por exemplo, o fundamentalismo, aqui começou a surgir um movimento que era exatamente o oposto. Dentro de contradições específicas, que eu acho que eu não entro nesse texto aqui, mas fica para outro dia. Muito massa, né? Nas novas cidades, a rede de luta ainda não tinha raízes. Óbvio. O pessoal estava no campo, a maioria da população era do campo, e a rede da Igreja Católica, a maioria da população era católica, era nos interiores. Aí, com esse processo de expulsão do pessoal do campo, adivinha o que acontece? Vai enfraquecendo o movimento. Assim, o povo que chegava do campo em busca de trabalho ficava nas periferias e sem apoio familiar, comunitário ou tradicional. Era necessária a criação de novas organizações e espiritualidades. Nessa conjuntura, crescem as tradições protestantes novas, especialmente as pentecostais, adequadas às dinâmicas das cidades e nascidas das crises de modernização nos países do centro do mercado mundial. Aqui eu acho que eu não falo sobre a vinda dessas expressões religiosas para cá, mas elas vêm no início do século XX, já dentro do esquema do quadro fundamentalista, e vão ficando nas periferias das cidades. Mas com essas novas condições de modernização, sabe o que acontece? Essa galera vai se potencializando. E o pessoal que está chegando do campo, precisando de apoio, vai encontrando espaço dentro das igrejas. Se no campo a resistência lutava e encontrava meios para defender a vida das comunidades, nas cidades as novas ordens religiosas o faziam com outro modo de trabalho, outro projeto religioso e institucional, e com uma nova organização de redes de apoio mútuo. Trata-se da formação de laços sociais nas periferias urbanas. Nesse segundo caso, se estabelecia uma espiritualidade adaptada às novas dinâmicas sociais modernas, mas conservadora em seus costumes e ideologias. Filhas do conservadorismo fundamentalista estadunidense, essas novas espiritualidades operavam no polo oposto ao das espiritualidades libertadoras, comprometidas com a luta popular tradicional no continente. Novas configurações sociais e novas contradições promoviam o fundamentalismo, discretamente, na aparente luta entre ordem, industrial, capitalista e moderna, e rebelião, camponesa, socialista e, aqui entre aspas, de maneira provocativa, atrasada. Quem se beneficiou com a modernização nessa dinâmica? Com as perseguições e violências internas, assim como o fim do bloco socialista centrado na União Soviética em 1989, a terceira etapa de modernização capitalista se desenvolveu na América Latina. Estamos nos referindo à estratégia de mercado total implementada por meio da abertura econômica ao capital internacional, aliada às democracias neoliberais, porque sim, o nosso processo de redemocratização é neoliberal. Agora, o mercado mundial quase não encontra resistência para seu avanço sobre as relações sociais. Dessa maneira, a partir da década de 1990, os grandes projetos de privatização e ajustes estruturais entraram em voga e destruíram os direitos básicos e o acesso aos meios de produção, reprodução e desenvolvimento da vida da maioria das populações. Agora, não mais concentradas no campo, mas em transição para as cidades, onde só é possível ter acesso aos meios de vida se a população está incluída no processo produtivo e, portanto, com renda mínima para pagar pelos serviços essenciais. Esse período contraditório tem avanços e retrocessos do ponto de vista dos novos movimentos sociais. De todo modo, o mais interessante é que se trata de uma etapa na qual o crédito para consumo aumenta para as massas. E isso tem condições internacionais específicas, que eu não acho que eu não trabalho nesse texto aqui, mas também vale a pena analisar.
que é o crescimento e o desenvolvimento do capital financeiro, que estava quase já perdido no além e precisava então reinvestir em algum lugar para começar um novo ciclo, né? E esse reinvestimento de novo ciclo precisaria então de uma nova indústria, serviço e tal. É a onda da globalização e do neoliberalismo. Esse processo aí, ele vai ser aproveitado por países dos chamados tigres asiáticos, pela China e pela Índia, como um espaço para você reindustrializar o país. Eles fazem uma estratégia de reindustrialização, de trazer indústria pesada para cá. Vem aqui, vem para cá que a gente desenvolve. Investe seu capital aqui que a gente faz. Na América Latina, ao invés de ter uma rodada de reindustrialização, foi o processo inverso. Foi de privatizações. Então, o capital financeiro chegava com esse lance dos serviços. Então, não são mais direitos, são serviços. Não é mais direito à educação. É serviço de educação. Não é mais direito à saúde, é serviço de saúde, né? Com as parcerias público-privadas, as PPs, lá, PPP, sei lá como é que fala, nas quais as ONGs e as entidades sociais sem fins lucrativos, os civis, começam a disputar espaço, e o amplo aumento do setor de serviços. Então, serviços, privatização, essa pareri, pororó, e aí também um espaço de desafogar esse capital financeiro em endividamento das massas por meio de crédito. Facilitação de crédito, que se por um lado ajudou a melhorar a capacidade de consumo de grandes partes da população latino-americana, por outro lado, foi para um desafogo desse capital. Deu para dar uma sobrevida para eles. Vai acontecendo umas coisas malucas nessa história. Estas, mais adaptadas às novas dinâmicas produtivas, têm em trabalhos informais ou autônomos, sem cobertura de seguridade social, a possibilidade de garantir os meios de vida. Em um primeiro momento, isso aparece como uma vitória, dado que nesse momento chegam em muitas casas eletrodomésticos antes inacessíveis. E é uma melhoria na educação formal de algumas camadas sociais baixas, que foram chamadas novas classes médias, classes pobres com acesso privilegiado à educação e consumo. E isso é importante. É a classe média que é chamada nova classe média, essa parada toda. Que, curiosamente, são os grupos que compõem a massa de parcelas dos evangélicos. Que seguem sendo pobres, tá, gente? A gente chama de nova classe média, chama não sei o que lá, por causa da capacidade de consumo, mas não analisa o que efetivamente determina essa posição. Que é, aliás, pela capacidade de consumo, mas não de renda. A renda, às vezes, segue baixa, mas agora a pessoa tem uma educação formal, tem acesso a determinados bens sociais que antes não tinha, antes era privilégio de um grupo menor, e essa galera, então, vai se readequando e reocupando aí essa nova posição. As chamadas classes médias novas e tal. Que segue sendo pobre, estamos tudo lascado, mas estamos, né, fingindo que estamos bem, porque a gente teve melhor em relação aos nossos pais e avós. Sob esses marcos gerais, tivemos entre os anos 90 e 2000 o ápice do avanço das religiões pentecostais e protestantes, adequadas à nova ordem econômica, em especial entre as chamadas classes médias baixas, isso é um nome pior que o outro, e os pobres. Há, por um lado, portanto, uma potencialização de movimentos alinhados a fundamentalismos e tradicionalmente ligados aos interesses dos Estados Unidos. Por outro, emergem novos movimentos sociais ligados às lutas das minorias e dos novos sujeitos sociais. Ao mesmo tempo, surge uma onda de governos progressistas e o aumento de blocos conservadores e fundamentalistas. A partir dos anos de 2010, em especial depois da crise financeira mundial de 2008, a nova rodada de movimentos reacionários é impulsionada em nome da manutenção da ordem capitalista e, portanto, de uma nova proposta de modernização que teve como apoio os grupos conservadores, testados mais uma vez em sua defesa contraditória adequada ao capitalismo. As camadas sociais comprometidas com essa luta são as classes médias privilegiadas e beneficiadas pela ordem. Essas classes estão ligadas aos centros urbanos e têm uma espiritualidade fundamentalista. Operam, por sua vez, uma função de estabilização da ordem e utilizam seu privilégio para ocupar cargos decisórios na sociedade, seja no poder público com frentes parlamentares religiosas ou como estratégia missionária focada em empresários. Eu só vou dar um destaque aqui. Pensa aí, o representante do movimento evangélico que você conhece, que está no parlamento. Tá? Os primeiros que vêm na sua cabeça. Que cor eles são e de qual gênero. Grandes lideranças evangélicas, pastores, representantes da massa evangélica do ponto de vista religioso. Que cor eles têm? Qual classe eles são? Qual gênero? Os que decidem mesmo. Então, a massa, a base
Não é esse grupo. Não é essa a representação. Mas dada o modo como funciona a nossa reprodução social e divisão social de classes, adivinha o que acontece? Quem decide? Isso é muito importante. Os interesses das instituições que são decididas por esses sujeitos vão para onde? Vão atender quem? Qual grupo? Assim como recebem apoio de instituições religiosas e políticas estrangeiras, em especial, claro, estadunidenses. Nas igrejas, tradicionalmente, portanto, os cargos decisórios e de poder são ocupados por pessoas destas classes médias, as quais guiam suas comunidades para seus interesses. Orientam, portanto, as massas de pobres e de fiéis para tomadas de posição que não correspondem aos interesses próprios de seus pares do mesmo grupo social. E isso não é porque os caras têm voto de cajado, sei lá que nome que o pessoal dá, que é manipulação. Meu irmão, na hora que o maluco precisou de apoio, sabe onde ele encontrou? Na igreja. A igreja que é desse camarada, de classe média. Então ele está devoto à comunidade, está devoto à vivência que ele teve naquela instituição, ao espaço que pôde cuidar da vida dele. Só que é representado e tem um dono que é um homem branco. E aí, na hora que o cara vai se relacionar com esse camarada, ele está mexendo com a espiritualidade dele, com a crença que tem em Deus, com a comunidade que tem efetivamente propiciado melhora de vida e a rede de apoio, onde pode ser institucionalizado, socializado, viveu, cresceu e tudo mais. Só que agora tem esse lance da dívida, da necessidade de apoio, de retribuição. E aí fica complicado. E aí a galera vai ser orientada dentro dessa estrutura, que ela é de poder, dominação, e ao mesmo tempo de libertação, afinal ajuda as pessoas a serem sujeitos incluídos dentro da dinâmica da reprodução social e com melhores condições de vida. Materialmente, vivencia isso. Por isso é tão importante estudar Marx. Quando ele fala que a religião é o ópio do povo, é a alma de um mundo sem coração, né? O suspiro da criatura oprimida, né? Ao mesmo tempo é o seu suspiro de protesto e ao mesmo tempo é o seu sofrimento. Ao mesmo tempo. Não é que é uma coisa ou outra. A religiosidade, assim como outras estruturas ideológicas, são, ao mesmo tempo, libertadoras e opressoras. Ao mesmo tempo. Assim como várias outras paradas. A palavra ambiguidade ajuda muito a compreender isso. Obviamente, fazemos aqui uma generalização do quadro, que tem suas especificidades em cada território e população. De todo modo, o interesse está em compreender que o avanço do fundamentalismo não diz respeito exclusivamente a uma capacidade de convencimento missionário de uma mensagem evangélica, alienada do processo histórico, social e econômico no qual ela se encontra. O fundamentalismo se potencializa nas contradições da modernização capitalista e atua de maneira adequada à reprodução social, mas em defesa de seus privilégios, de classe e, claro, ideologicamente justificados. O fundamentalismo na América Latina pode ser observado a partir de lutas populares de ação e reação. Beleza? Aqui, minha gente, eu vou guardar para um próximo vídeo a discussão a respeito das classes sociais e do fundamentalismo. Porque a gente vai bater 1 hora aqui. E se você acha que esse tipo de conteúdo é importante, é fundamental, ajuda muito a compreender a realidade, não esqueça de curtir, comentar, divulgar, dar aquela engajada, apoiar o meu trampo de alguma maneira. Olha a descrição do vídeo aqui, como você pode mandar um Pix, ou apoia-se, ou fazer os cursos que eu estou ofertando lá. Tem um curso sobre evangélicos e política no Brasil, na nossa plataforma, curso sobre Marx e religião, leitura bíblica comunitária, uma série de coisas que podem ser muito interessantes para você. Dá uma olhadinha lá nos nossos cursos, ou o apoia-se ou o Pix, e fortalece meu trampo na correria. Se a gente for bem aqui, nesse vídeo aqui, dá uma engajada legal. Se a gente conseguir trocar uma ideia, vier boas reações e tal, a gente segue esse papo. Se não, a gente vê. Que o pessoal gosta de treta. Vocês vieram aqui só porque queriam ver a treta do Nicolas Ferreira. Vocês queriam ver o Chupetinha chorando. Talvez um dia. Mas não nesse momento, porque agora nós estamos encerrando esse papo e seguimos nessa correria, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Até breve, falando sobre classes sociais e fundamentalismo. Se Deus quiser.